Rei Formiga Beiro chegou e o massacre vai começar. Algo terrível está prestes a acontecer. Os caçadores achavam que a Rainha Formiga era a maior ameaça da ilha Jeju, mas eles estavam completamente errados. Porque nas profundezas do ninho nasceu uma criatura diferente de tudo que já foi visto antes. Uma formiga? Não. Um rei. O Rei Formiga nasce. O episódio começa com o embate entre os 4 caçadores do Japão contra os 4 caçadores da Coreia. Ji-woo assiste tudo de cima ao lado do presidente Shigo da associação e o líder da guilda. Percebe que Goto Ryuji, o mais forte do Japão, não está participando da luta. E então começa o confronto. Os caçadores de ambos os lados intensificam seus poderes e partem para uma luta 1 contra 1. Primeiro a disputa de força, depois o embate de agilidades. A plateia está em êxtase. Todos comemoram cada golpe, comentando que o edifício é reforçado, mas que, de algum jeito, a luta está indo e talvez precise reforçar ainda mais. Baek começa sua semi-transformação. Seu oponente sente a diferença absurda de poder e começa a recuar, demonstrando um certo tipo de medo. Lá no alto, Goto apenas observa tudo sem demonstrar nenhuma reação, mas Baek continua se transformando e o caçador japonês sem saída sai correndo apavorado. No embate de força, o Japão leva a melhor. Agora a Coreia está em desvantagem, 3 contra 4. Logo em seguida, mais um caçador coreano cai. A situação piora ainda mais. Baek fica cercado por 2 adversários ao mesmo tempo. Enquanto isso, Shahrain está destruindo seu oponente sem dificuldades. Ela está claramente ganhando, mas então, o cara que fugiu de Baek surge atrás dela do nada, envolto por uma aura assassina e então, pum, ele desfere uma sequência de golpes brutais em cima dela. Porém, sua velocidade é muito absurda. Shahrain apenas consegue desviar dos seus golpes. Então, o cara continua a dar golpes em cima delas. Mas o pior ainda estava por vir. O caçador japonês entrou em um estado de surto. Seus olhos ficam vazios, sua mente tomada por puro instinto assassino. Ele parte para cima de Shahrain novamente, desferindo golpes seguidos tentando matá-la. Mas no momento exato em que ele vai acertar o golpe final, Ji-woo aparece e defende o ataque com uma facilidade absurda. O japonês, completamente fora de si, tenta atacar Ji-woo de novo, mas Ji-woo com uma calma surreal simplesmente enfia a cara do maluco no chão. Isso foi insano. Lá no alto, Goto fica em choque e olha para a tradutora e pergunta: esse tal de Wu, ele é mesmo um mago? A tradutora confirma e diz que essas são as únicas informações que ela possui, mas Goto não acredita. Ele decide que vai tirar essa prova ele mesmo. Ji-woo então diz para Shahrain aceitar a derrota, pois Baek já havia desistido da luta, e nesse mesmo momento, a tradutora aparece e diz que Goto Ryuji está desafiando Ji-woo para um duelo. Ji-woo então apenas sorri e aceita, mas esse sorriso deixa Goto completamente puto. Então Ji-woo adiciona uma condição: lute com tudo que você tem, não se segure. Goto solta uma risadinha confiante, mas é nítido que ele ficou incomodado com essa provocação. Então cortamos para uma reportagem. A TV exibe uma notícia chocante: as formigas da ilha Jeju evoluíram e agora possuem asas. A situação na ilha acaba de ficar muito mais perigosa do que antes. Voltando para a arena, o duelo entre Ji-woo e Goto está para começar. Todos estão empolgados para ver o que vai acontecer. Baek e Shahrain comentam que querem ver o que Ji-woo é capaz. Então, o combate começa. Antes mesmo de Ji-woo terminar a frase "vamos começar", Goto já está na sua frente com um soco gigantesco. Mas Ji-woo desvia tranquilamente e responde: ei, eu nem terminei de falar ainda. Goto arregala os olhos. Que velocidade é essa? Esse cara não pode ser um mago, de jeito nenhum. Eu preciso descobrir que tipo de monstro ele realmente é. Então Goto intensifica seus golpes, mas Ji-woo continua se esquivando. E ainda dá um sorrisinho de deboche. O Ji-woo, ele é bem sacana. Isso deixa Goto ainda mais puto do que ele já estava. Agora ele carrega uma aura absurda no punho e avança com tudo. Ele consegue atingir o Ji-woo de raspão, deixando um corte na bochecha dele, e o clima muda. Ji-woo olha sério para Goto, então Goto desfere mais um soco absurdo. Mas Ji-woo segura sua mão no ar. Só que detalhe, ele segurou apenas a mão. Se ele tivesse segurado o punho, igual as regras lá foram ditas antes, a luta teria acabado. Então Goto fica indignado e ele vira pro Ji-woo e fala: você tá zombando de mim? E o Ji-woo com um sorriso provocador responde: se eu tivesse segurado seu punho, seria game over. E eu acho que nenhum de nós dois quer que isso acabe tão rápido, né? O
clima fica extremamente pesado. Os dois começam a liberar uma aura monstruosa. O público assiste em silêncio, completamente aterrorizado. Mas antes que ele avance um contra o outro, os caçadores interferem e colocam um fim no combate. E assim a luta termina. Mas de um deixa uma sombra escondida em cada um deles. Agora ele pode espioná-los e teletransportar até eles quando for necessário. A preparação para a quarta raid na ilha de Jeju. Ji-woo conversa com o presidente Go Gun-hee e avisa que não participará da raid. Enquanto isso, a rainha das formigas percebe que suas tropas estão devorando umas às outras. Ela sabe que isso não pode continuar. Então ela fala, precisamos de um novo líder. Então ela revela um ovo gigantesco. Lá dentro está o Rei Formiga. Então o Overcloud. O Rei Formiga surge em uma cena épica. Ele solta um grito monstruoso e sua aura explode pela ilha. O rei chegou. E agora, o verdadeiro massacre vai começar. Cara, finalmente o rei apareceu. Pra quem não sabe, esse monstro é uma insanidade. A cena corta para uma reportagem urgente. As notícias revelam que as formigas da ilha de Jeju estão evoluindo rapidamente. E a Associação de Caçadores está formulando um ataque à ilha para erradicar a ameaça. Enquanto isso, uma força-tarefa é montada com caçadores de rank A e abaixo que serão responsáveis por protegerem a cidade durante a operação em que os rank S estão na ilha de Jeju. A cena corta novamente para a ilha de Jeju, agora cercada por navios e helicópteros transportando os caçadores que vão atacar. No porto, os caçadores que estavam lutando contra os japoneses se reúnem prontos para partir. Então, um velho amigo de Baek aparece e diz que vai junto na missão. Os dois se emocionam, pois fazia muito tempo que não lutavam lado a lado. Mas a alegria dura pouco. Todos sabem o que está por vir. E o que vem pela frente não é nada legal. Muita gente vai morrer. A equipe parte para a ilha a bordo de um helicóptero. Durante o voo, um dos caçadores diz que vai transmitir tudo ao vivo. Os outros ficam preocupados. Cara, você pode morrer lá dentro. Mas ele apenas ri e responde, eu sou um rank A, mesmo que não pareça, já estou acostumado com isso. Então o início da quarta raid da ilha de Jeju começa. Enquanto isso, Goto e os caçadores japoneses já estão posicionados em diferentes pontos da ilha, apenas esperando o momento certo para darem um sinal. No quartel-general, o presidente da associação dá a ordem, inicia a quarta raid na ilha de Jeju. Nesse momento, Goto Ryuji dá um sinal e o massacre começa. De dentro dos túneis, as formigas saem aos milhares. Elas partem para um ataque feroz contra os caçadores. Os soldados coreanos ainda estão no helicóptero quando as formigas voadoras começam a persegui-los. O líder da guilda grita, abra a escotilha, eu cuido disso. Ele lança um ataque de fogo contra as formigas, mas não é suficiente. Então ele carrega um ataque ainda mais poderoso e incinera todas de uma vez só. Então, com um olhar de psicopata, ele fala, finalmente voltei para esta ilha. Então o helicóptero pousa e o verdadeiro inferno começa. A invasão ao ninho das formigas é iniciada pelos caçadores da Coreia. Os caçadores entram na ilha e começam a aniquilar as formigas que defendem o território. O líder da guilda dos caçadores percebe que as formigas estão saindo de diversos túneis e decide bloquear a saída. Ele lança uma rede de fogo cercando a passagem por cima. Mas agora vem a parte difícil. Eles precisam encontrar a rainha para erradicá-la. Para isso, ele lança várias bolas de fogo dentro dos túneis, tentando encontrar o mais profundo onde a rainha está escondida. Eles finalmente identificam o túnel certo e descem para o fundo do ninho. Enquanto isso, Sung Ji-woo está fazendo suas missões diárias. Ele observa a situação toda e pensa, existem muitos caçadores de rank S, eles vão ficar bem. Eles vão conseguir limpar a ilha sem mim. Então, de volta ao ninho, os caçadores continuam avançando, matando centenas de formigas pelo caminho. Mas então, eles chegam à Câmara dos Ovos. E lá, bem no centro da sala, há um ovo gigantesco. Mas o problema é que ele já eclodiu. O que saiu de lá, eles perguntam. Eles sentem um arrepio na espinha. Do lado de fora, os caçadores coreanos continuam massacrando as formigas. Um dos caçadores leva um golpe no ombro e pede para Hayley curá-lo. Ela responde brincando, você vai ter que me pagar depois, hein? E não é com dinheiro. Ele ri, tá, só faz logo o seu serviço. Então ele vira para ele e fala, o que você vai querer em troca? Mas antes que ele termine a frase, a cabeça da Hayley sumiu. Um silêncio absoluto ecoa. O caçador fica imóvel sem entender e o seu amigo do lado também. E então, ele sente uma presença aterrorizante atrás deles. Uma aura pesada e sufocante. Eles se viram e lá está, o Rei Formiga. Fim do episódio.
E é isso, galera. Que episódio insano. Solo Leveling não para de surpreender. E agora a gente tá chegando nos momentos mais épicos da saga. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda demais o canal. E claro, se inscreve aí no canal do Tio Kank para não perder os próximos vídeos. Porque se você acha que esse episódio foi épico, o próximo vai ser simplesmente absurdo. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, fui.